Olá, gente. Nós estamos na unidade 4 e nessa unidade vocês vão falar sobre coisas de escola, né? A gente aprender a falar as matérias que a gente estuda, as aulas que a gente faz, né? E vamos aprender a perguntar com what, que quer dizer o quê, o qual, né? Então vamos lá. Nessa aula a gente aprender os verbos to do, fazer, to study, estudar, to speak, falar e to take, pegar ou levar, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente aprende a perguntar com what, where, when, how, né? What, where, when, how. Que é o que, o qual, what. Onde, where. Quando, when. E como, how. Então, eu vou colocar eles aqui, ó. Aqui a gente vai brincar um pouquinho, né? Por exemplo, a gente tem o what, where, when e how, que na pergunta eles vão antes, né? Tem o do you, que é você, usado na pergunta, e aqui as ações, os verbos. Então, por exemplo, se eu quero perguntar, deixa eu achar aqui uma canetinha para ajudar vocês a visualizar melhor. Não tô conseguindo achar aqui, gente. Ah, achei. Então, vamos lá. Por exemplo, o que, né? O que você faz? Aqui é o do, é o verbo fazer, tá? Esse primeiro do aqui é o de pergunta, que vai antes do you, e esse outro do, que são iguais, é o verbo fazer. Então, o que você faz? What do you do? Né? O que você estuda? What do you study? O que você fala? What do you speak? E o que você leva? What do you take? Né? Agora a gente vai fazer a pergunta com where. Com where. Então, por exemplo, ah, onde você estuda? Where do you study? Onde você fala? Where do you speak? Onde você leva? Where do you take? Ok? E aí, nós vamos fazer agora a pergunta usando when, que é quando. Quando você faz, por exemplo, quando você faz a prova. When do you do? Quando você estuda. When do you study? Quando você fala. When do you speak? Quando você leva. When do you take? Ok? A mesma coisa agora com how. How? How é o quê? Como em inglês, né? Como você faz? How do you do? Como você estuda? How do you study? Como você fala? How do you speak? Como você leva? How do you take? Lembrando que esse do you é para perguntar. Lembra que a gente usa o do antes do you para perguntar, né? Ok, gente. Então vamos lá. Vamos tentar traduzir essas sentenças aqui juntos, ó. O que você estuda? O que você estuda à noite? What do you study at night? Agora eu vou dar esse tempo para vocês tentarem traduzir, tá? Onde você faz a prova? Where do you do the test? Lembrando que tem dois do aqui. O primeiro do é para perguntar, né? E o outro, o segundo do é do verbo fazer, faz a prova. Não é a test, tá, gente? Quem falou a test aí não é, que é uma prova, a test. Essa aqui é a prova, aquela específica, the test, ok? Então, onde, where, você, do you, pergunta, faz, do, a prova, the test. Como você pega o ônibus? How do you take the bus? How, como? Do you, você, take, pega o ônibus, the bus. Quando você fala inglês? When do you speak English? When, quando? Do you, você, pergunta. Fala, speak, inglês, English. Vamos lá. O que você faz na escola? What do you do at school? O que? What? Você pergunta. Do you? Faz. Do.
Na escola. At school. Quando é no lugar, é at ou at the. Lembra que a gente viu lá na aula da feira, né? At the market. Como você estuda à noite? How do you study at night? How? Como? Do you? Pergunta. Você. Study. Estuda. At night. À noite. Onde você faz lição de casa? Where do you do the homework? Where, onde? Do you, pergunta. Do, faz, verbo fazer. The homework, a lição de casa. Lembrando que the é a ou. A gente está falando daquela lição de casa específica. Quando você pega o livro? When do you take the book? Quando? When? Você, do you, pega, take o livro. The book. O, the. Quando você estuda história? When do you study history? When? Quando? Do you? Você pergunta. Study, estuda. History, história. Gente, nessa unidade também a gente vai aprender que características vêm antes. Por exemplo, English homework, lição de casa de inglês. A lição de casa é do quê? De inglês. Então, essa é a característica da lição, que ela é de inglês. Então, vai antes. Então, matérias, quando você dá, usa as matérias para dar característica para uma palavra, ela vai antes, tá? Então, English homework, lição de casa de inglês. Por exemplo, prova de português. Está dando a matéria para a prova, né? Então, a matéria também vai antes. Portuguese test. Professor de chinês. Essa é a característica do professor, que ele ensina chinês. Ele é professor de chinês. Então, a matéria vai antes. Chinese teacher. Caderno de japonês. Também é uma característica do caderno. Japanese notebook. Sala de aula de ciências. Qual que é a característica da sala de aula? Que ela é de ciências. Então, science classroom. Característica estão sempre antes. Ok? Então, vamos lá. Vamos treinar? Lição de casa de inglês. English homework. Teste de português. Portuguese test. Lembra aqui, ó, que no português, para acrescentar a característica da palavra, eu ponho esse D. No inglês não existe esse D. A característica vai antes. Professora de chinês. Ó, professora do quê? De chinês, é a característica dela. Chinese teacher. Caderno de japonês. Japanese notebook. Japanese notebook. Sala de aula de ciências. Science classroom. Science classroom. Tá, aqui nós temos algumas ações, alguns verbos. Por exemplo, English homework, lição de casa de inglês. O que que eu posso usar aqui? Qual ação que eu posso usar? Eu posso falar que eu faço minha lição de casa de inglês. I do my English homework. Já o teste de português, eu posso falar que eu tenho um teste de português. Como é que eu falo isso? I have Portuguese test. Muito bem. Aí eu quero falar que Chinese teacher, que eu estudo com a minha professora de chinês. I study with my Chinese teacher. Very good. Caderno de japonês, eu posso falar que eu levo o caderno de japonês. I take the Japanese notebook. Sala de aula de ciências, eu vou para a sala de aula de ciências. I go to the science classroom. Gente, agora a gente vai fazer a pergunta, que a gente aprende a fazer a pergunta com what, que é o quê? O qual. Aqui é a primeira pergunta. What book do you take? Qual livro você leva? A sua resposta é English, né? Então, what book do you take? Qual livro você leva? Aí você vai responder como? Eu levo
Meu livro de inglês, o livro de inglês. Gente, no começo vocês podem traduzir, montar na cabeça de vocês em português, depois passar para inglês, tá? Depois vocês vão fazer de uma forma mais natural, até que vocês não pensem mais em português, já faz direto. Mas no começo, pode fazer isso, tá bom? Então, ó, what book do you take? I take my English book. Eu levo meu livro de inglês. Oh my God. Então a matéria foi antes, né? A matéria foi antes. Lembrando que vai antes, né? Que é a característica do livro. Na B, what class do you go? Vou dar um tempo para vocês traduzirem aí. What class do you go? Se você traduziu qual aula você vai, você está certo. Aí a nossa aula é o quê? Math, de matemática. Então, no português vai ficar como? Eu vou para a aula de matemática. I go to the math class. Aqui a gente vai acrescentar o to the, né? Que eu vou para a aula de matemática. I go to the math class. A última, what test do you have? Qual prova você tem? Qual prova você tem? De ciências. Como é que você responde? Traduz aí. Traduz para inglês. I have science test. Eu tenho prova de ciências. Vamos fazer mais uma? What teacher do you like? Qual professora você gosta? Como é que você responde isso? Vamos tentar usar o meu? Acho que eu coloquei o meu aqui. Ó, a gente vai. Tudo bem que eu sei se vocês querem falar professora de inglês, né? Mas a gente vai usar de história. I like my history teacher. Então, gente, essa aqui é o resumo da unidade 4.